o que se está propondo no Congresso, que hoje está lá com o Senado para aprovar, esperamos aqui que não aprove, é uma legislação altamente inconstitucional. Na verdade, estão previstos ali regimes de trabalho que não são, por exemplo, emprego. Nós temos uma consolidação das leis do trabalho que ela serve única e exclusivamente para beneficiar, para proteger, para tutelar a relação de emprego. Muito se engana aqueles que pensam que a CLT está ali para garantir direito de trabalhador de um modo geral, ou seja, aquele que não tem carteira anotada. E essa legislação ela prevê algo altamente absurdo, como, por exemplo, contrato de trabalho sem carteira anotada. Se o contrato de trabalho, se quer se fazer um contrato de trabalho sem carteira anotada, deveríamos então mudar dispositivos legais, como o artigo 2º da CLT, que prevê ali toda a mecânica do que é um contrato de trabalho. E não se está fazendo isso, está criando uma lei supra-constitucional, supra-legal, para restringir direitos. E existem vários tópicos nessa lei, Vitor, que é muito importante ressaltar, que são altamente inconstitucionais. Está se prevendo aqui, por exemplo, um pagamento de salário abaixo do mínimo. Está se prevendo aqui, por exemplo, o pagamento de adicional de horas extras de 20%, quando a Constituição, na verdade, prevê o adicional de 50%. Veja bem, Vitor, eu não tenho a menor dúvida que necessário se faz, sim, aliviar um pouco a carga do empregador no nosso país. Só que eu entendo que o lado que deve sangrar dessa vez é o lado do governo, tanto federal quanto estadual e municipal. O trabalhador já deu a sua cota de sacrifício na reforma trabalhista de 2017. Não podemos esquecer que em 2017 a CLT foi alterada em diversos dispositivos legais. E essa nova reforma, que estão chamando de mini-reforma, eu não chamaria de mini-reforma, eu chamaria de sepultamento da legislação trabalhista. Estão prevendo, por exemplo, contrato de trabalho sem férias. Ou seja, e a saúde do trabalhador, tão defendida, inclusive, na Constituição. Estão rasgando o artigo 7º da Constituição, que, inclusive, são cláusulas pétreas, não podem ser alteradas, né? Estão prevendo, por exemplo, contrato de trabalho sem 13º, contrato de trabalho sem pagamento de FGTS. Então, Vitor, não que não se possa mexer em algo, não que a sociedade não possa sangrar um pouco mais, mas eu entendo que o lado maior prejudicado nesse momento está sendo única e exclusivamente o trabalhador. E é isso que eu penso que deve ser repensado e rediscutido, sobretudo com toda a classe trabalhadora. Nós percebemos um movimento muito rápido no Congresso para aprovação desse malfadado projeto de lei. Não houve nenhuma discussão com a sociedade em geral. Foram lá, aprovaram, junto com a medida provisória, para sim beneficiar os trabalhadores durante a pandemia, mas agora o que está se vendo, não. Vamos aproveitar esse momento de crise pandêmica para restringir, para sepultar de uma vez por todas a CLT. Concordo com o presidente da República que a carga para o empregador é muito alta, porém não concordo com a forma que ela está sendo praticada, como ela está sendo remediada pelo Congresso Nacional. E aí, que ajustes, por exemplo, poderiam ser feitos, doutor, ajustes no texto que está lá em debate agora no Congresso? Sim, na verdade, eu entendo que os direitos fundamentais, ali estabelecidos no artigo 7º da Constituição, como dito anteriormente, cláusula pétrea, esses não podem ser alterados de forma alguma, como, por exemplo, ausência de pagamento de FGTS, ausência de férias, ausência de 13º, não se pode nem pensar em discutir a retirada desses dispositivos legais, né? Estão tentando criar um programa chamado Priori. Desculpe aqui se eu estou sendo um pouco irônico, mas eu estou chamando de Priori, porque vai piorar a condição do trabalhador dos seus 18 aos seus 29 anos de idade. O que, na verdade, vai acontecer é que não se vai gerar empregos, vai gerar mão de obra precária. O que é mão de obra precária? Eu agora tenho uma empresa, a lei me beneficia contratar uma pessoa entre 18 e 29 anos sem receber praticamente nenhum benefício, então agora eu vou contratar somente esse público para desonerar minha folha trabalhista. E não é esse o objetivo. O objetivo é emprego para todos. A pessoa com 30 anos também precisa de emprego, com 35 também. Então, eu penso que, na verdade, nós deveríamos mexer ali numa reforma tributária um tanto quanto mais pesada e que desonere um pouco também o empregador nesse sentido, por exemplo, alterando a alíquota do imposto de renda, porque nessa legislação que estão tentando aprovar no Congresso, praticamente 60% do seu texto, depois de um estudo com muita acuidade, muita destreza, aqui pela nossa equipe, nós observamos que praticamente 60% do que aqui está escrito é inconstitucional. Veja bem, Vitor, não altera só a CLT, que é a tão famosa consolidação das leis de trabalho.
fere diretamente dispositivos constitucionais. Então, eu penso que esse assunto deve ser discutido com a sociedade de um modo geral, e aí sim, depois da discussão, depois de feito, porque não há sequer estudos, Vitor, dos efeitos que isso vai gerar na classe trabalhadora. Né? Nós não estamos aqui para dizer, não, o trabalhador não pode dar mais um pouco dos seus benefícios. Não, até pode. Depende de quais, depende se é constitucional, em primeiro lugar, depende de quais e depende qual efeito isso vai trazer para a sociedade de um modo geral. Muito bem, esse é o advogado trabalhista Ricardo Basile. Doutor, mais uma vez, obrigado pela entrevista e pela presença aqui no Jovem Pan Agora. Eu que agradeço, Vitor Braun. Uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos.